Estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia visitam o TRT da 14ª Região no projeto Justiça do Trabalho de Portas Abertas. Os empregados domésticos tiveram novos direitos a partir da Emenda Constitucional número 72. Quais as principais mudanças e os reflexos? Quem vai falar sobre esse assunto é o juiz do trabalho Leonardo de Moura Jorge, agora no Justiça e Cidadania. No programa de hoje, para falar sobre a PEC das domésticas, a PEC 72, e também os desdobramentos e o que tem mudado na rotina dos empregados domésticos, no programa de hoje vamos conversar com o juiz do trabalho, Leonardo de Moura Jorge. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado. Doutor Leonardo, conceitualmente, o que vem a ser o empregado doméstico? Até para a gente já começar esclarecendo aos nossos telespectadores. Sim, é importante, antes de mais nada, de saber quais são esses novos direitos dos empregados domésticos, é importante antes se saber o que é o empregado doméstico. O que é o empregado doméstico? O empregado doméstico, para assim ser caracterizado, precisa estar presente todos os requisitos que estão presentes também para a caracterização do empregado urbano comum, que é o quê? É a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a continuidade. É aqui que está a diferença entre o trabalhador doméstico e o trabalhador urbano. O primeiro ponto de diferenciação. Por quê? Porque o trabalhador urbano, a CLT prevê que ele presta trabalho de natureza não eventual, enquanto o trabalhador doméstico ele presta o serviço de forma contínua. E é aí que está a diferenciação entre o empregado doméstico e a diarista. É essa a questão. Por quê? Porque o empregado doméstico ele precisa trabalhar de forma contínua. E o que é de forma contínua? A jurisprudência hoje evoluiu, que antigamente se imaginava que teria que ser todos os dias da semana. Hoje não. Hoje a jurisprudência evoluiu e entende-se que até 3 dias ele pode ser considerado como diarista. Trabalhando 3 dias ou mais, ele já seria considerado um empregado doméstico. E além disso, qual é a outra característica? Quais são as características especiais que caracterizam o empregado doméstico? É prestar serviço para a pessoa física, com a finalidade não lucrativa e no âmbito residencial. São essas 3 características especiais do empregado doméstico. Ou seja, o empregado doméstico ele não é caracterizado pela atividade que ele desenvolve, mas sim para quem ele desenvolve essa atividade. Ou seja, uma enfermeira que cuida de uma idosa, na casa dessa idosa, sendo contratada pela filha dessa idosa, mesmo que ela tenha nível superior, mesmo que ela desempenhe um trabalho técnico que estaria desempenhando o mesmo trabalho no hospital, ela é considerada uma empregada doméstica. Ela tem os direitos garantidos aos empregados domésticos e não os direitos garantidos ao trabalhador urbano comum. Então essa é a grande diferença do trabalhador doméstico para o trabalhador urbano comum. E outros exemplos, até que tem informações que falam com doméstico, todo mundo lembra logo da empregada doméstica, aquela habitualmente que todos nós conhecemos. Mas, inclusive, por exemplo, um piloto de uma aeronave particular, ele pode ser considerado doméstico. Sim. O próprio piloto da aeronave particular, ele pode ser considerado um empregado doméstico se as atividades deles forem prestadas para uma pessoa física e sem finalidade lucrativa. Se o transporte, se o objetivo da contratação daquele empregado, o piloto de uma aeronave, é transportar simplesmente o seu empregado para atividades corriqueiras da vida pessoal dele, sem estar relacionado com qualquer tipo de atividade econômica, esse trabalhador certamente será enquadrado como um empregado doméstico. E com a PEC 72, a PEC chamada PEC das domésticas, né? O que trouxe nessa PEC que gera uma expectativa maior para quem efetivamente é empregado e também empregador doméstico? Sim, tramitava no Congresso Nacional essa PEC das domésticas, que visava o quê? Dar garantia aumentar as garantias de direitos aos trabalhadores domésticos. Essa PEC já foi aprovada, então, portanto, hoje ela é uma emenda à Constituição número 72, que já está aprovada e já está valendo. O que é que essa emenda trouxe de novidade? Essa emenda à Constituição, ela aumentou o rol dos direitos dos empregados domésticos. Não significa dizer que esses empregados domésticos hoje eles têm os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos comuns. Não, por que não? Porque a Constituição, no artigo 7º, na sua redação original, ela prevê quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
E ali nos incisos do artigo 7º, ela lista inúmeros direitos, que são os direitos mínimos desses trabalhadores. E no parágrafo único desse artigo 7º, eram que ali no parágrafo 1, que eram garantidos os direitos dos domésticos. O que é que aconteceu? Esses direitos eram muito reduzidos. Com a PEC, com a aprovação da PEC, que transformou-se em uma emenda à Constituição, esse parágrafo único foi alterado para acrescer-se mais alguns direitos. E hoje já está em vigor essa emenda à Constituição e os trabalhadores domésticos já têm direito, já pode exigir alguns dos direitos ali previstos, sendo que outros direitos precisam de uma regulamentação através de lei para serem exigidos pelos domésticos. Pois não, nós vamos saber um pouco mais. Daqui a pouco mais, o Tribunal do Trabalho tem um programa chamado Justiça do Trabalho de Portas Abertas, dentre os programas sociais do TRT. E o Tribunal recebeu os alunos, uma turma de alunos da Universidade Federal de Rondônia, da UNIR, uma turma de Direito, que inclusive o próprio juiz Leonardo ministrou uma palestra e foi uma interação com esses alunos. Vamos acompanhar a matéria. Em abril deste ano, a Emenda Constitucional número 72 assegurou aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos trabalhistas percebidos pelos trabalhadores urbanos e rurais. O assunto foi tratado pelo TRT com acadêmicos do 7º período de Direito da Universidade Federal de Rondônia, que visitaram o tribunal por meio do programa Justiça do Trabalho Portas Abertas. Na palestra, o juiz do trabalho substituto explicou o que muda com a nova norma constitucional e tratou de desmistificar que a mudança não vem onerar o empregador. É importante nós levarmos esses conhecimentos, tentar desmistificar um pouco essa questão que está sendo posta e tentar esclarecer algumas questões que estão sendo colocadas no sentido de quais são esses novos direitos desses trabalhadores. O status de seriedade do tema foi logo quebrado quando essas duas empregadas domésticas resolveram entrar em cena. Mas eu acho que eu vi alguma coisa de emenda para doméstica. Será? Será que vão remendar mais roupa pra gente? Não. Eu acho que vem coisa boa. Eu tô pensando que vem coisa boa. Eu acho que aquele todo meu sonho de consumo eu vou realizar. Foi assim, com muito humor, que as servidoras Maria de Nazaré Almeida Pena e Luzia Lima de Souza representaram com muito talento a realidade dos trabalhadores domésticos, antes e depois da Emenda Constitucional número 72. O TRT tem se preocupado, então, de repassar essas informações ao nosso público-alvo, que são os acadêmicos. Nós temos esse programa que é a Justiça do Trabalho de Portas Abertas, onde nós trazemos os estudantes também de outras instituições, para que nós possamos passar realmente o que está ocorrendo e quais são os procedimentos com essa Emenda Constitucional 72. Logo depois, os estudantes ouviram do secretário de Tecnologia e Informação do TRT sobre o funcionamento do processo judicial eletrônico, que começou a funcionar nas varas do trabalho de Porto Velho no dia 9 de julho. O professor Silvio Roberto aprovou a preocupação do TRT em compartilhar conhecimento com os estudantes. Essa preocupação do TRT aqui em Porto Velho é de máxima importância para mostrar para os alunos o universo jurídico de trabalho e a aproximação com a comunidade universitária. A ação de responsabilidade social do TRT também foi destacada pelos acadêmicos. Para a gente, como acadêmico, está acrescentando muito, porque é algo inovador, E então, está acrescentando muito, como acadêmico e futuros profissionais, do direito. A gente acaba vendo o funcionamento diário, um pouco, tendo uma noção maior da justiça trabalhista e o que é importante porque sai da teoria da sala de aula, Além de participarem das palestras, os visitantes conheceram a Biblioteca Pública Valentim Carrion, especializada em títulos do direito do trabalho, e também visitaram o Memorial Histórico nas dependências do TRT. Bom, depois dessa matéria, nós vamos agora a um breve intervalo. E na sequência, eu continuo a nossa conversa com o juiz Leonardo Moura, falando sobre empregados domésticos. O Justiça e Cidadania volta já.
Estamos de volta e o tema do nosso programa de hoje é empregados domésticos, tudo sobre esse tema. E o nosso entrevistado é Leonardo de Moura Jorge, que vai falar, nós já falamos no primeiro bloco e vamos continuar agora. Doutor Leonardo, e o que tem, quais as desigualdades que tem detectado no ambiente de trabalho do doméstico? Existe algum tipo nessa questão, algum tipo de desigualdade em termos de ações de trabalho? Sim. A ideia de que com a emenda à Constituição número 72 o trabalhador doméstico foi igualado ao trabalhador urbano, ela é falsa. O que buscou-se com a emenda foi dar um pouco mais de dignidade ao trabalhador doméstico e não igualá-lo ao trabalhador urbano. Até porque o tomador dos serviços é um tomador especial, é um empregador especial, é um empregador doméstico que muitas vezes é hipossuficiente, assim como o próprio empregado que está ali prestando serviço. Então, o que é que aconteceu de fato? Aconteceu que o que acontece é que o artigo 7º da Constituição, ele lista os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E no parágrafo único desse artigo, ali se indica qual dos incisos anteriores são aplicáveis aos domésticos. Antes da emenda, esses direitos eram mínimos, eram bem restritos. Após a emenda, alargou-se um pouco o rol dos direitos, sendo que alguns desses direitos que foram garantidos pela Constituição ainda precisam de regulamentação para valerem. Bom, e antes da gente saber desses direitos que ainda aguarda a regulamentação, o senhor acredita que esse primeiro momento da aprovação da PEC, que virou emenda, ela trouxe algum reflexo em termos de demissões e assustou um pouco, especialmente os empregadores, né, com relação a esses novos direitos? Sim, a princípio assustou-se um pouco a população, mas esse temor, eu acredito que ele não deve continuar da forma que está. Por quê? Porque os direitos que foram garantidos aos trabalhadores domésticos são os direitos mínimos que realmente devem ser garantidos a esses trabalhadores, porque não é razoável tratá-lo com tamanha discriminação em relação aos trabalhadores urbanos comuns. E o que se garantiu de direitos que vai implicar no maior ônus para o empregado não é tão expressivo como se imagina. E o que é que está ocorrendo é que o governo, através do Congresso, inclusive, onde um projeto de lei já foi aprovado pela Comissão Mista do Congresso Nacional, tenta minorar um pouco do impacto desses novos direitos no bolso do empregador doméstico. E quais são esses direitos, doutor Leonardo? Pois bem, um dos direitos que é um dos mais falados é o direito à hora extra. Esse direito à hora extra ele é tido como uma norma auto-aplicável, ele não precisa, a princípio, de uma regulamentação para valer. Ou seja, o empregado doméstico hoje que trabalha mais de 8 horas por dia ou 44 horas semanais, ele já vai ter direito ao pagamento da hora extra com adicional de 50%. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição não condicionou esse direito a uma regulamentação posterior. Então, esse direito já está valendo. A questão polêmica é no sentido de como operar esse direito, a questão de qual vai ser o intervalo entre a jornada para esse empregado. Ou seja, o controle também. O controle, quem é que é obrigado a fazer esse controle, se é o empregador ou se não precisa do controle. Essas questões elas devem ser regulamentadas pelo Congresso Nacional através de lei, certo? Só que, inclusive, já há um projeto que foi aprovado pela Comissão Mista, inclusive a aprovação foi de forma simbólica, porque havia uma certa quase unanimidade na aprovação do projeto. Então, provavelmente esse projeto ele vai ser aprovado e vai virar lei. E daí vai se regular o direito à jornada. Só que antes mesmo dessa regulamentação, certamente o empregado que trabalha mais de 8 horas por dia ou 44 horas semanais, ele já vai ter direito à hora extra. E ele vai ter limite de hora extra, por exemplo? Só máximo 2 horas ou não tem limite de hora extra? Pois é. A Constituição ela não traz essa regulamentação, qual o máximo de horas extras que o empregado pode trabalhar. E o empregado, a empregada, por exemplo, no caso da doméstica, nesse sentido, que dorme no próprio trabalho, lá na casa, na residência que ela trabalha? Justamente. Essa é a questão que está sendo posta. Como fazer esse controle dessa jornada dessa empregada e o que seria razoável a deferir a título de horas extras essa empregada que reside junto com o seu empregador. Esse projeto de lei que eu já mencionei aqui, que foi aprovado pela Comissão Mista do Congresso Nacional, ele regulamenta de que forma? Ele informa que o empregador
vai ter a obrigação de fazer esses cartões de ponto para o empregado anotar a sua jornada. Ou um livro de ponto? Sim, um livro de ponto, isso, qualquer meio. O controle. O empregador vai ter que fazer o controle. Ele pode utilizar de meios manuais, de meios de informática, qualquer tipo de meio ele pode fazer, desde que seja um meio legítimo. E aí vai incumbir o empregador de fazer esse controle dessa jornada, e o projeto vai além. O projeto fala, se o intervalo mínimo de intervalo intra-jornada, ou seja, dentro da jornada, o intervalo para descanso, para o almoço, ele vai poder ser de no mínimo meia hora. Esse é o projeto de lei, sim, que ainda não está regulamentado, mas há grande probabilidade de ser aprovado. O mínimo de 1 hora, e autoriza, inclusive, se o empregado morar junto com o seu empregador, que esse intervalo seja de no máximo até 4 horas. Então isso vai facilitar muito a vida do empregador. Por quê? Porque muitas vezes você não precisa do trabalho do seu empregado pela tarde, né? Porque o seu filho pode ir para a escola e você vai para o trabalho e não tem o que o empregado está fazendo na sua casa. Aí ele libera. Aí você libera esse empregado durante até 4 horas, ou seja, ele pode trabalhar de 8 a meio-dia. Meio-dia você dá um descanso ele de 4 horas. Pois é, aí ele voltaria no fim da tarde e teria mais 4 horas de jornada, ou seja, trabalharia do fim da tarde até o início da noite. E não teria direito à hora extra. Acaba sendo algumas soluções, né? Precisa se adequar a essa... Precisa o projeto ser aprovado e dessa forma regulamentar de forma mais clara. Outra novidade do projeto é o regime de 12/36, que o projeto autoriza, justamente para aqueles casos que você precisa de um empregado doméstico, a exemplo de uma enfermeira, para cuidar de um idoso que está enfermo. Essa empregada ela vai poder trabalhar 12 horas seguidas, desde que ela descanse 36 horas. Essa é a regulamentação trazida então, pelo projeto de lei. No caso, a pessoa vai ter que contratar 3 ou 4 pessoas. Se ela quiser um empregado doméstico às 24 horas do dia, todos os dias, ela em média vai ter que contratar uns 4 trabalhadores. Então isso no primeiro momento, especialmente, né, doutor Leonardo, até houve um susto, né? Sim. Mas vai vendo que, e até discutia quando na década talvez de 90, foi aprovado o FGTS, o 13º, né? Quando foi aprovado o 13º também houve uma série de questionamentos à época, né? Mas que as coisas vão se normalizando. É uma questão de paradigma social, né? Tem que se evoluir. Se a pessoa não tem condições de manter um empregado doméstico, não se pode exigir hora extra de um trabalhador além de 8 horas. Imagine o trabalho desgastante que é um trabalho doméstico, que praticamente ele é todo em pé que o trabalhador trabalha, né? Exerce suas atividades, varrendo casa, limpando louças na pia, passando roupa. Então é um trabalho que você desenvolve praticamente todo em pé, então não faz sentido você obrigar esse trabalhador a permanecer mais de 8 horas trabalhando e não ter direito a hora extra se extrapolar a sua jornada. Então, e as pessoas sentem a falta sentem a diferença quando não tem mais o empregado doméstico. Ele sabe a diferença que é, tem que fazer o trabalho. Nessa hora que se vê o quanto desgastante é o trabalho doméstico. E a importância, por exemplo, da carteira de trabalho estar assinada, porque, lógico, não se mudou nada com relação à carteira de trabalho. Mas nós vamos agora a um breve intervalo e o juiz do trabalho, Leonardo Moura, vai falar exatamente sobre essa questão, os direitos contidos também na carteira, os reflexos, né, positivos com relação à carteira de trabalho assinada e outros direitos aí dos trabalhadores domésticos. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Justiça e Cidadania. O tema do programa de hoje é Direito dos Empregados Domésticos, o que mudou a partir da emenda constitucional. E o nosso convidado é Leonardo de Moura Jorge, juiz do trabalho da 14ª Região. Doutor Leonardo, deixa até uma pergunta no ar. Com relação à carteira de trabalho, lógico que já era um direito e até obrigação do patrão anteriormente assinar a carteira, mas a importância da carteira de trabalho ser assinada? A carteira de trabalho é a prova máxima de que aquele trabalhador é empregado daquele tomador de serviços, e é importante nesse sentido de dar dignidade para o trabalhador, e é uma forma também do trabalhador garantir que aquele período do contrato de trabalho vai ser computado para a sua futura aposentadoria. Então, e também com relação à própria seguridade, né?
Sim, a Seguridade, justamente. eu digo, em termos de acidente? Pois é, também. Para o empregado ter direitos a alguns benefícios previdenciários, ele precisa ser considerado segurado. Isso é segurado aquele empregado que efetua as contribuições previdenciárias. E essas contribuições previdenciárias são de responsabilidade do empregador. Então, o empregado tendo a prova de que ele foi contratado e essa prova se dá, que ele tinha um contrato de trabalho e essa prova se dá através da sua carteira de trabalho, certamente ele vai ter garantidos os direitos previdenciários, mesmo que o seu empregador não tenha efetuado os recolhimentos. Agora, tem um prazo, né, para que a patroa, o patrão, assine, preencha a carteira de trabalho, né? Sim, o prazo é de 48 horas para o empregador assinar a carteira de trabalho do seu empregado, a partir do início do contrato de trabalho. Doutor Leonardo, e com relação a isso, tem alguns direitos que ainda estão pendentes de regulamentação, né, pelo Legislativo Federal. E quais são esses direitos que ainda estão pendentes? Essa é a questão. O parágrafo único do artigo 7º, ele trouxe novos direitos aos empregados. Contudo, alguns desses direitos novos, a própria Constituição condicionou a sua aplicabilidade à regulamentação através de lei. Quais são exemplos? Quais são os direitos que já são garantidos aos empregados domésticos, a partir da aprovação da emenda à Constituição, a partir da aprovação da emenda à Constituição número 72. O direito às horas extras, por exemplo, já está garantido. O direito ao salário mínimo proporcional ao tempo de serviço já está garantido, caso o trabalhador esteja sendo contratado com um salário variável. Agora, quais são os direitos que estão pendentes de regulamentação? Exemplo, FGTS está pendente de regulamentação, ou seja, o direito do trabalhador ao fundo de garantia do tempo de serviço está pendente de regulamentação, o seguro-desemprego está pendente de regulamentação, o direito ao trabalho noturno com a remuneração superior ao trabalho diurno está pendente de regulamentação, o salário família está pendente de regulamentação, dentre inúmeros outros direitos que estão pendentes de regulamentação. O que mais causa preocupação ao empregador doméstico é o direito ao FGTS. Por quê? Porque além de causar um ônus mensal de 8% ao empregador, que ele tem que recolher 8% do salário do empregado todos os meses na conta vinculada desse empregado. Ao final do contrato de trabalho, se ele despedir o empregado sem justa causa, ele ainda tem que pagar 40% sobre o saldo que estiver depositado na conta desse empregado. Que é de um trabalhador hoje de outro ramo que não seja empregado doméstico, ele já tem esse direito. Né? Então é esse direito, mesmo que pode ser estendido. Esse direito já é garantido ao trabalhador urbano. E é esse o receio do empregador doméstico, dele ter que arcar com esses mesmos ônus que o empregador urbano. Contudo, o projeto de lei... Isso se a pessoa for demitida, né? Se a pessoa for demitida sem justa causa. Isso. Se a pessoa for despedida com justa causa, o empregador não tem que pagar esse acréscimo de 40%. Porque entende-se que o empregado deu causa à ruptura contratual, então ele não teria direito a esse plus. Agora, o que é que o projeto de lei, tentando não desestabilizar as relações entre empregador doméstico e empregado doméstico, propõe? Ele propõe que, ao invés que ele mantenha os 8% mensal, como obrigação do empregador doméstico, só que ele isenta o empregador de pagar a multa de 40% ao final do contrato de trabalho. Ele impõe que o empregador doméstico, ele mensalmente efetue o recolhimento de 3,2% do salário do empregado. Esse 3,2% a mais do que os 8%, ele vai ficar numa conta vinculada também, só que, contudo, diferenciada. Vai ter uma divisão entre os 8% e o 3,2% mensal. Esse 3,2% mensal, o empregado só vai ter direito, o empregado doméstico, se ele for despedido sem justa causa. Sim. Se ele for despedido por justa causa, esse 3,2% que foi depositado mensalmente, ele vai ficar à disposição do empregador doméstico. Inclusive, isso é fruto de um debate que está acontecendo, né? Sim, justamente. Isso foi discutido bastante no Congresso Nacional, nesse projeto de lei, e essa foi a solução que o Congresso chegou, como projeto de lei, mas ainda precisa ser aprovado porque uma comissão do Congresso, que foi designada para tal, ela elaborou esse projeto e precisa o Congresso como um todo, no seu plenário, aprovar essa regulamentação. Mas certamente vai ser aprovado dessa forma, porque foi objeto de amplo debate e foi aprovado na comissão.
Então, há uma tendência de ser aprovado dessa forma. E qual é a contraprestação ao empregador doméstico? Já que ele vai ter esse ônus, além dos 8%, ele ainda vai ter que pagar todo mês os 3,2%, qual é o bônus que esse projeto pensou-se em trazer para o empregador doméstico? Reduzir a sua alíquota patronal da contribuição previdenciária. Hoje, o empregador doméstico ele paga 12% do salário do empregado a título de contribuição previdenciária. Certo. E o empregado, a depender da sua faixa, pode pagar de 8% a 11%. Então, o que é que o projeto de lei faz? Ele autoriza ao empregador, ao invés de pagar 12% ao mês, o empregador vai pagar apenas 8%, ou seja, 4% a mais. 4% a menos do que ele pagava anteriormente. Então, foi uma forma que de desonerar um pouco o empregador e tentar não trazer tanto impacto para essa relação entre empregador doméstico e empregado. Muito bem. E com relação ao seguro-desemprego? Pois não. Está no debate também, né? Sim. O seguro-desemprego é um benefício que é arcado pelo Estado. Não é o empregador que paga o seguro-desemprego, não é, pelo menos não diretamente. Sim. Ele paga indiretamente através dos impostos. Agora, é um direito que está pendente de regulamentação e assim que esse projeto de lei for aprovado, certamente vai ser garantido aos trabalhadores domésticos. Pelo projeto de lei, o empregado doméstico, para ter direito ao seguro-desemprego, ele vai ter que trabalhar pelo menos 15 meses durante os últimos 24 meses e vai receber 3 parcelas de um salário mínimo. Bom, doutor Leonardo, para encerrarmos, eu gostaria que o senhor falasse também com relação à prevenção de acidentes domésticos, né? Que é importante, porque nós estamos falando dos direitos domésticos, tem os deveres também dos domésticos e também dos empregadores e dos empregados, mas com relação à prevenção de acidentes domésticos, a importância disso. Um dos direitos que foi garantido aos trabalhadores domésticos é o direito a um ambiente de trabalho saudável. Um ambiente de trabalho saudável, com segurança, com higiene. E é obrigação do empregador doméstico fornecer esse ambiente de trabalho saudável. É muito importante isso, por quê? Porque aí sim, se o empregador agir com descaso na manutenção desse ambiente de forma salutar, se o empregado sofrer algum acidente, esse empregador ele vai ser responsabilizado por esse acidente, poderá ser responsabilizado, e aí sim que ele pode ter um ônus muito grande, um ônus financeiro muito grande. Muito bem, doutor Leonardo, obrigado pela entrevista aqui. Eu conversei com o juiz Leonardo de Moura Jorge, que é juiz do trabalho do TRT da 14ª Região, e o tema do programa de hoje foi sobre empregados domésticos, e esperamos ter, a partir da entrevista aqui do doutor Leonardo, também com tanto debate que tem hoje pelo país afora, que tenha sido proveitoso o programa de hoje. Então, ficamos por aqui. Você pode mandar sugestões para o programa através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas redes sociais que está aí em seu vídeo. O Justiça e Cidadania de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro.